eu sou a professora Rosângela Lafalce e nesse vídeo eu vou trazer para vocês dicas muito importantes, muito valiosas para uma reunião de procedimento de inventário judicial ou extrajudicial. Sabemos que o inventário é um contrato de honorários advocatícios muito interessante. O advogado gosta de fazer inventário, principalmente o extrajudicial, porque não tem litígio, não tem menores, não tem capaz, você faz dentro de um tempo razoável, então é muito tranquilo e, claro, cobra honorários muito atrativos. Então, na hora de fazer reunião com o seu cliente, com os seus herdeiros, com os herdeiros do falecido, agarre essas 4 dicas que eu vou trazer para vocês. A primeira delas, procure fazer reunião com todos os herdeiros. Mas, professora, são 10 herdeiros. Não tem problema. Procure fazer essa primeira reunião com todos os envolvidos para que todos te escolham, para que todos te ouçam, para que todos fiquem seguros do seu trabalho. Porque senão você dá margem para o herdeiro contratar outro advogado. Ah, mas o meu cunhado conhece alguém que faz. Eu já conheci um advogado que fez um preço mais em conta. E na sua reunião você já se apresenta e vincula aquele cliente. Poxa, o advogado explicou tão bem, eu me senti seguro. Então, procure fazer a primeira reunião com todos. Isso não significa que ao longo do processo ou do procedimento, você vai ter que ficar falando com todos eles. Imagine 10 herdeiros, você tem que ficar falando com todo mundo. Muitas vezes essa comunicação fica muito prejudicada. E é claro que depois você nomeia uma pessoa para representá-los, para o processo fluir. Segunda dica, na reunião, já procure saber quem é o inventariante. Muitas vezes, dentro de uma relação familiar, nós já sabemos quem será esse inventariante. A família já sabe, mas eles não sabem o que significa o inventariante, que é um encargo, é uma responsabilidade, uma pessoa que está incumbida de resolver alguns problemas relacionados ao documento, ao procedimento. Então, é um responsável durante aquele período que o inventário ficar ativo. E é importante, já na reunião, você explicar e perguntar para a família quem vocês indicam para ser o inventariante. Muitas vezes a pessoa já era um inventariante quando a pessoa já estava viva, que nada mais é que um herdeiro, que um filho, que já tinha à frente da situação, ou até mesmo um meeiro. Ele já estava à frente dos problemas que eram resolvidos daquela pessoa que faleceu, já era um administrador, já era uma pessoa com mais instrução. Então já escolha isso na reunião, já peça para os seus clientes saberem, explique o que é e já nomeie esse inventariante, ainda que seja de uma maneira informal. Terceira dica, no momento da reunião, já pegue documentos básicos, tá? Daquelas pessoas. Então, por exemplo, do falecido, RG e CPF. Por quê, professora? Faça uma pesquisa no portal da Receita Federal e verifique se você consegue emitir a certidão negativa de tributos federais inscritos em dívida ativa, administrados pela Receita Federal. Por que eu preciso puxar essa certidão, professora? Porque se sair essa certidão, você já tem a plena certeza que o falecido não deixou dívidas e logo é plenamente possível fazer isso de forma extrajudicial. Caso essa certidão não saia, ela não saiu, ou o falecido deixou dívidas, que pode ser regularizada, claro, ou existe um problema cadastral, uma divergência cadastral no portal da Receita Federal e vai precisar ir até a Receita para regularizar. E também existe uma outra situação, a ausência de votação por muito tempo. Isso é comum. Então, o sistema da Receita Federal faz esse bloqueio, não emite a certidão, porque a pessoa faleceu há muito tempo, não votou, não regularizou e a Receita não tem informação atualizada do óbito dela. Isso acontece, problema de sistema. Então, já explique para o seu cliente, olha, a sua certidão não saiu. Isso significa que nós vamos precisar ir na Receita regularizar. Ou vai ter que ser um inventariante nomeado, tá? Através de escritura pública ou até mesmo judicial. Isso você vai descobrir através de outros elementos. Outro documento que você já tem que solicitar, certidão negativa de testamento. Na própria reunião já fala para o cliente, olha, saiu aqui a certidão negativa de tributos, ótimo, maravilhoso, mas nós vamos pedir a certidão negativa de testamento. Porque se ele deixou testamento, vai ter que abrir primeiro o procedimento de testamento, que é judicial. E você já afasta a possibilidade de fazer extrajudicial e já avisa para os seus clientes, tá? Isso é muito importante. Outra dica, quarta dica, despesas. Não adianta fazer a reunião com o cliente e não passar para o cliente o que ele mais está interessado em saber.
quanto ele vai gastar. Lembrando que muitas vezes quem tinha dinheiro era o falecido. A família está juntando valores, pedindo ajuda de todos os envolvidos para conseguir pagar as despesas do inventário. Então, na reunião, já deixa muito claro, por último, é claro, depois que você explicou o que é inventário, depois que você explicou qual é o procedimento adotado, depois que você já explicou para o cliente por que tem que fazer, por que é importante, você já deu uma aula para ele. Aí você fala das despesas. Quais despesas, professora? Imposto. Não adianta passar para o cliente, deixar de passar para o cliente uma média do valor. Ainda que você não atualize, que tenha atualização monetária do próprio portal da Fazenda, não tem problema. Faça um cálculo para ele do ITCMD aqui de São Paulo, ou ITD, né, que é a sigla de outros estados. Faça o cálculo, olha, ele deixou 2 casas, um veículo, o imposto é X com alteração, tá? E se for extrajudicial, o valor da escritura também é tanto, de acordo com o valor do patrimônio. E, claro, os seus honorários. Já passa para o cliente, porque é a informação que ele veio buscar. Muitas vezes, numa reunião, ele vai absorver 30% do que você falou, tá? Mas vai ficar ali dentro da cabeça dele, com o tempo ele vai compreendendo aquilo que for possível. Mas as despesas é aquilo que ele não vai esquecer e vai voltar para casa pensando, ou já vai assinar o contrato na hora que você passar o valor, tá bom? 4 dicas importantes que você não pode deixar de esquecer no momento da sua reunião. Beijo pra vocês!